Estamos no ar, o programa Enivaldo do Vale, pela Rádio Trianon, AM 740, e também pelas redes sociais. Temos aqui no comando, na direção, o Sérgio Souza, na parte técnica, o Fabiano e o Neildo Neres. Vamos mandar aqui agora música e depois voltamos com o assunto principal, que é sobre a psicanálise. Vamos lá? Muito bom, Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. A psicanálise é uma ciência, um saber para ajudar melhor as pessoas a se conhecer, a viver, a se recuperar, quem sabe, daquilo que lhe incomoda todo dia, enfim, e até incomoda a companhia. Então, é um saber que ajuda a gente melhor interpretar o mundo pessoal, interno, e também o mundo externo, e assim melhor viver. O tema de hoje, vamos voltar ao assunto sobre a formação da personalidade. Como que a nossa personalidade é formada? Digamos assim, eu tenho aqui no meu queixo, né? Dá para ver aqui, ó, eu tenho um sinal. Isso é desde quando foi quando eu era criança. Fica a marca, a cicatriz no físico. E as marcas nas emoções, no psiquismo, né? No mundo interno da mente, digamos assim, também ficam as marcas ocultas. Que venham à tona, a volta e meia se encontra alguém que é, digamos, que fala, que difama, que vive cuidando da vida alheia, e por onde ele passa, ele detona todo mundo, enfim, sempre ele é o mais assertivo, e o outro é sempre o nocivo, digamos assim. Para a psicanálise, esta marca do comportamento da pessoa, digamos assim, é um comportamento que tem herança genética. A gente herda dos avós, dos pais, dos avós, dos tios, enfim, a gente herda, a gente tem herança genética. Mas também temos a herança do ambiente, que a gente foi amparado, que a gente foi educado, que a gente foi cuidado. E aí, dependendo, por exemplo, numa fase de 1 ano, de 0 até 2 anos, como que a criança comunica suas necessidades, os seus desejos? É com tristeza, é com um olhar, dependendo, é com diarreia, é com choro, é ficar esperneando. Imagina a criança que ela só recebe a mamadeira ou o peito quando ela chora. Então ela, como adulta, quando cresce, também ela vai continuar sempre chorando, sempre reclamando, para conseguir algo. Sabe aquela pessoa que faz chantagem? Ela, para conseguir algo que poderia ter sido, vir naturalmente para ela, vem depois de uma cobrança, de uma insatisfação. Aquela pessoa adulta
que ela, se ninguém deu uma bronca nela, se alguém não maltratou, ela a maltratou, ela não se sente ainda ambientada, o que está vendo? Pessoa completamente insegura, de repente, que, ou pessoa que não quer sair da sua zona de conforto. A pessoa que não quer sair da mamadeira, e ela tem 40, 50 anos, para ela sofre, né? A pessoa, tem pessoas que tem medo de elevador, medo de entrevista, medo de desafio, medo de campo aberto, medo do escuro, né? Medo de não responder à altura um cargo que ela lutou para alcançar e fica com tantos, né, digamos, tantos incômodos e acaba não se realizando, ficando uma vida meio, sabe, sofrida. Na psicanálise dá para perceber, pelos estudos, pelos pesquisadores, pelos fundadores da psicanálise, né, que esses comportamentos começam já quando a criança nem fala ainda. Porque ela, para ser atendida, ela tem que mostrar um jeito primitivo, um jeito esquizofrênico de se comunicar, de falar o que ela quer, o que ela deseja. Ou a criança que é muito protegida, ela pode tudo, ela é a rainha, ela é o príncipe, né? O pai, para o pai e para a mãe, enfim, os outros estão todos errados. Sempre a criança tem de razão e direito, e cria também uma pessoa melindrada, né? Uma pessoa que parece uma taça de cristal frágil. Ela sofre, ela se quebra, ela quebra e machuca os outros. Tipo assim, às vezes a pessoa não tem nem noção. Outro dia tinha uma notícia aí de uma pessoa famosa, graduada, culta, que colocou uma pessoa em casa anos e anos como semi-escrava, um regime de escravidão, sem liberdade, sem salário, sem férias. De repente, alguém da justiça, do poder público, da força pública, descobriu e veio à tona o assunto. Às vezes a pessoa, ela faz aquilo achando que está fazendo um bem para a pessoa, mas ela está levando um benefício enorme, explorando, né, a outra pessoa. E geralmente isso acontece muito. Às vezes do pai que não percebe o que ele faz com o filho, com a criança, ou a mãe, por todas as necessidades. Né? Porque ela foi formada assim, ela repete isto, enfim. Né? A cicatriz da criança que apanha, né? Eu lembro que apanhei tanto, e de repente parece que aquela dor que você coloca a mão para se proteger, e aí vem a palmada, vem a chinelada, e até hoje parece que dói. Né? A pessoa leva isso para uma. Então a psicanálise ajuda a pessoa também a trabalhar, compreender e buscar, digamos, uma libertação, uma cura a partir, não é? A partir de se olhar para si verdadeiramente como a pessoa é, e aí interpretar ela mesma e ela evoluir em pensamento, ela se fortalecer naquele sentido, que para ela não ficar retornando a um tempo, uma fixação de quando era criança e repete na vida adulta.
A pessoa que vive olhando para trás, ela fixa naquele momento e ela age como criança. E aí, aí acontece que a vida da pessoa acaba tendo, digamos, digamos, abalos nas relações, no casamento, nos vínculos, na empresa, no trabalho, outros no trânsito. Ela nunca pode ser contrariada. O desejo dela, ela tem que gritar, falar para que o outro possa deixar ela livre, enfim, cheias de direitos, achando que o outro não tem direito, enfim. Então é muito importante a gente buscar um jeito de divulgar o que a psicanálise pode a pessoa que está em qualquer lugar, sabe, se olhar. Lembra aquela frase que é meio piadinha, uma brincadeira, assim, você poderia tomar um chá de mancol, você não desconfia não, é? Chama um chá de, você não se manca, a pessoa acaba, enfim, se comportando como em quem ainda não cresceu. Nessa fase pequena, não é? Pequena, nessa fase, quando a criança é mais pequena, digamos assim, não é? De 0 a 2 anos, a criança começa, não é? A buscar gratificação. E ela, para ser compensada, ela não sabe falar, ela precisa se externar como ela pode. E dependendo do ambiente, se alguém não a compreende, ou eu não tenho tolerância, não tem um jeito de administrar essa questão de forma evoluída, de forma bem resolvida com a criança, o vínculo com a criança acaba sendo um vínculo digamos, de conflito. Falta de empatia, falta de compreensão, e a criança fica sempre com a sensação de desamparo. Desamparada, angustiada, e aí para ela vive desamparada sempre. A sensação de desamparo vem. Mesmo que ela tenha uma vida, um ambiente que possa ser, digamos, de amparo para ela, mas ela se coloca numa situação de sempre de estar doente, uma depressão, uma ansiedade, uma melancolia, uma tristeza, digamos. Tristeza sempre a gente tem, uma perca de alguém, uma notícia, mas que seja uma tristeza passageira. Tem pessoas que conservam a tristeza demorada e ela ainda se justifica, enfim. Então, essa dimensão, esse período, digamos assim, da formação da pessoa, do cidadão, é muito importante observar. Você que escuta, que segue a gente pelas redes sociais, enfim, presta atenção. Procura saber na escola, na creche, ou com uma médica, o pré-natal, sei lá, enfim, a pediatra, enfim, e procura saber o que é melhor para a criança, como se relacionar, como se desenvolver. Não é só mãe e pai. Quem é hoje, no mundo de hoje, é o adulto que é responsável pela criança, o tutor. Hoje você vê aí até casais, né, de casais homossexuais, que adotam crianças, que, enfim, e educam. Todo mundo tem a liberdade de buscar o saber para melhor formar o cidadão para neste mundo a gente melhor poder viver. E também tem outra fase
da formação da personalidade, que é aquela fase, não é, que a criança começa a perceber que seus excrementos têm cheiro, incomoda, que ela pode segurar a urina, ela pode segurar as fezes, e quando ela solta no lugar adequado, ela tem uma sensação de prazer, um alívio. E Freud chamou isso, essas regiões, de regiões, digamos, do corpo, onde que saem os excrementos, também a boca, é uma região, uma zona do corpo erógena. Isso é uma área do corpo que dá prazer. A boca, prazer em comer, de degustar, de falar, de sorrir, de cantar, de assoviar, de falar. Então, também as vias também de secreção dos excrementos humanos, desde criança. Quando a criança leva a bronca porque fez xixi na cama, ou porque quer forçar ela a usar as coisas que ela nem aprendeu ainda, na marra, com bronca, enfim, e a criança começa também a mostrar a sua insatisfação, provocando. Sem querer, ela acaba, entendeu? Também se comportando, incomodando os adultos. E o adulto que não compreende, que não valoriza, que não compreende a criança, é gozado que tem até uma orientação que quando a criança faz cocô no vaso, você vai lá e brinca, fala com a criança, dando tchau, porque a criança vê que aquelas coisas, a urina, as fezes, sai de dentro dela. Dentro de mim, isso é meu. Tem criança que nem sabe, ela coloca na boca. Não tem noção. Aí alguém vai lá, dá uns tapas, briga, xinga, reclama. Quer dizer, olha como é importante a gente cuidar, né, da pessoa. Mesmo a pessoa adulta que tem comportamento de criança. Tem fixação naquele tempo. Na psicanálise, diz muitas pessoas que são egoístas. Ela retém para ela as coisas e tem prazer de reter as coisas. E como retém a urina, as fezes, até o suportável. Aí também surge um tipo de personalidade de pessoas que são centralizadoras, egoístas, são muitas vezes, não é? Mas, digamos, sadistas. O sadismo é aquele que tem prazer quando ele faz o outro sofrer. Ele goza, tem prazer, satisfação de fazer, né, realmente o outro sofrer. Basta você ver a audiência que dá a violência. Atenção que chama os fatos de violência. Tudo isso tem as personalidades, as pessoas têm essas tendências. E a mesma coisa tem, por outro lado, o lado do masoquista. O masoquista é a pessoa que sofre. E ela gosta de se sofrer, de ser submissa. Ela tem prazer. Ela só consegue estar satisfeita se ela está sofrendo. Aí muita gente aplaude, bajula quem a escraviza, quem lhe tira seus direitos, quem, digamos, explora. Mas ele é o mito, ele é o senhor, ele é meu ídolo, ele é não sei o quê. Precisamos, e desde essa fase, né, de 2 a 3 anos, digamos assim, que chama a fase
do desfraldamento. E tem mãe que não quer tirar a fralda da criança, não segue a regulamentação, a orientação de quem estuda, de quem pesquisa da escola, né? E a criança acaba crescendo sempre com aquela, né, com aquela, com aquela mentalidade que ela é incapaz de ter controle sobre a sua vida, sobre os digamos, sobre como liberar suas fezes, o que vem de dentro, o que vem, que pulsa de dentro, na cabeça também da pessoa. Sabe aquela expressão, ô Joaquim, que o pessoal fala, ih, mas fulano tem que titica na cabeça? Hã? Só fala, entendeu? Não tem criatividade. Até parece que é uma brincadeira, é uma brincadeira, mas tem certo sentido. Então, nós precisamos sempre de, como comunicadores, como agentes, você que está de empregada, de motorista, de professor, de qualquer função, você é de gari, você é um agente importante. Você que trabalha no campo, que tira leite, que faz qualquer coisa, que cuida do ovo que chega na mesa da gente, o alimento, todo mundo tem uma parcela de contribuição de tanta importância. Então, a capacidade, né, de evolução, a gente não pode deixar de fora o histórico da pessoa, o que viveu, o seu ambiente, a sua origem, para depois para até poder ajudar. De qualquer forma, a psicanálise, ela é um saber em que se intromete em todas as áreas do nosso viver, cultural, político, ideológico, religioso, econômico, afetivo, emocional, sexual, enfim. A psicanálise é sempre digamos assim, um saber em que incomoda quem é psicanalista, quem faz análise, e também quem o observador da psicanálise também tem muito que pensar. Vamos, então, de música por um momento. Vamos nessa, Neildo. Muito bom, muito bom, muito bom. Música sempre faz bem para a alma da gente. Olha, o programa Edivaldo do Vale tem aqui esse objetivo de divulgar a psicanálise, mas você que está na escuta, que acompanha a gente pelas redes sociais, você pode também discordar, ou perguntar, ou acrescentar. Que você quer se manifestar, pode fazer por escrito pelo WhatsApp neste número, operadora 11 99 290 7474. 99 290 7474. Você que é escritor, que, enfim, que quer publicar livros, pode procurar na internet a Edicom, Editora Edicom, pode publicar teu livro em qualquer parte do Brasil. Entra aí na internet, procura Editora Edicom e fala lá com a Valentina. E também, se você quiser comprar meus livros, também nas melhores livrarias você deve encontrar, mas também na Edicom. O Joaquim está falando aqui que tem doutor Gustavo, Adriano, professor Alex, tem um monte de gente aí, um abraço, beijão para todo mundo, a Luísa, a Rosa, o Wagner, enfim, tem muita gente, acompanha a gente em todo lugar. É importante a gente, aqui pelo menos o nome de algumas pessoas, que todos que estão acompanhando a gente se sintam então contempladas. De qualquer forma, dentro de nós pulsa desejos, e todos nós temos desejos, e queremos ser desejados pelos outros, valorizados, estimados.
desde quando a gente nasce, não é? Agora, quando a gente recebe condição de ter um comportamento, recebe um tratamento arcaico, primitivo, não civilizado, não amoroso, na fase adulta já, que a gente sabe um pouco se defender, já é um problema. Imagina quando a gente tem 3 anos, quando a gente teve, não é? No caso, quando para criança a gente está na fase, digamos, de maturação, de amadurecimento, de desenvolvimento, sobretudo para a gente se libertar, digamos, não é? Começar a engatear, andar, começar a dizer não, sim, elaborar pensamentos, elaborar, digamos, sentimentos. Quando a gente começa, digamos, compor o pensamento, a linguagem, a fala. Por exemplo, criança que repete o que pensa que os pais estão fazendo com a porta fechada do quarto, criança que fica imaginando, né, que ela também pode. Olha, o que a gente vê nas novelas, e está lá dito, proibido para menores de 12 anos. Isso aí, quem que cumpre? Quem que olha? Quem que cumpre essa questão, observação, um comportamento mais diverso? Você prestou atenção que qualquer filme, ou qualquer novela, para dar audiência, não tem que colocar conteúdo erótico, libido, perversão, traição, né? Destruição, tomada de bens alheios, enfim, o racismo, o preconceito, a intolerância. É bom, então isso existe, tem que existir, e a gente tem que olhar o mundo, né, digamos, a escola é para ajudar a pessoa, formando, a interpretar o mundo e conhecer o mundo como ele é. Mas tem coisas que não está encaixando direito, não é? Mesmo tendo normas, tendo leis, enfim. De qualquer forma, a gente sabe que a pessoa começa, digamos, a lidar com os paladares, degustar. Lembra quando você come uma comida, depois na fase adulta, de que você comia quando era criança? Eu lembro que uma vez eu estava muito doente e fui obrigado, na situação difícil, de comer manteiga com mandioca cozida. Até pouco tempo, até hoje, eu estava com febre e comia aquilo sem querer. Até aquela fase, aquela insatisfação com a mandioca e manteiga, que é uma coisa boa, mas eu não estava bem. Eu não, sabe, e parece que aquela febre, aquela insatisfação, aquele sabor incomoda até hoje. Onde que está isto? Fica arquivado na mente da gente. E nosso corpo, né, a herança que a gente recebe, a nossa mente e o corpo faz uma unidade. Com uma parte do corpo sofre, a mente sofre, o corpo inteiro, o comportamento. De qualquer forma, não é? É interessante o olhar que a gente tem para a realidade de hoje, não é? Tem muito a ver com a nossa formação desde criança. Se você interpretar,
de você ter baixa tolerância. Sabe a pessoa que tem baixa tolerância? Ela tem sim, dois irmãos. Um é paciente e outro intolerante. Porque cada pessoa tem a sua individualização. Cada pessoa herda uma carga genética. Cada pessoa reage diante de um sim, de um não. Não é? Tem pessoa que recebe um não, ela sai dando risada, ela não desiste de ir atrás daquilo que ela acha que é justo e bom. E tem gente que quando recebe o não, ela fica envergonhada, chateada, humilhada, como ela era humilhada como criança, não é? Que levava bronca, e ela repete um pouco aquilo. E muitas, às vezes o norte, o futuro, a liberdade, a evolução da pessoa esbarra nessa formação que ela recebeu. De qualquer forma, a estruturação da personalidade da criança, ela repercute para a vida inteira, não é? Para a vida inteira. Os estímulos, os conteúdos, não é? Tudo incorpora. Não é? Eu lembro de um professor Porfírio, de antropologia, de sociologia, no curso de filosofia, eu dizia assim, a gente vai à praia, a gente dá uma olhada, você percebe a criança que só come pão sem manteiga, né? E leite só. Mas você percebe a criança quando ela come iogurte, quando ela é nutrida. A pele, só não olhar na pele você vê. E é verdade. É uma questão social. Né? É uma questão de pobreza e também, ao mesmo tempo, de riqueza, que acaba repercutindo. Se olha da pessoa, da criança desamparada, subnutrida, enfim, e a criança supernutrida. Então, tudo isso marca o futuro da pessoa. Então, nós temos tantas razões para valorizar o saber, sobretudo o saber da psicologia, da psiquiatria, o saber da psicanálise, da medicina, da ciência, né? Para a gente ajudar, para procurar amparo. Se você tem alguém que está desamparada ou deprimida, ou não busca auxílio nem alimentação, não cuida de si, nem do filho, enfim, tem que se organizar. O poder público tem grana, tem dinheiro, precisa de investir. Porque a gente sabe que é bom investir recursos para produzir mais grãos, mais empresas, mais, enfim, mas presta atenção. Tem lugar aí no mundo, e aqui no Brasil também, que não tem mão de obra qualificada. A maioria dos jovens negros e pobres estão em colocação de empregos que não puxa o jovem para o saber, para o progredir na parte intelectual, de queimar pestana, de evoluir, enfim. E aí como é que vai o país, a sociedade, vai conseguir progredir? E todo mundo poderá, digamos, a maioria do povo poderá, de fato, usufruir. Usufruir. Nós estamos num mundo complicadíssimo. Tem muita comida para vender. Mas tem muita gente que não tem dinheiro para a sua despensa abastecer. Tem um mercado enorme para ser explorado, mas também a gente tem que buscar participar, viu, Joaquim, dos meios de organização sindical, o sei lá, de associação, de empoderamento, não só de ser microempresário, mas ser empoderamento do saber, da ciência, de ser criativo,
nesse sentido de, né, um tempo atrás, quando eu era bem jovem, 18 anos, na profissão metalúrgico, torneiro mecânico, funcionário do Banco do Brasil, advogado, médico, a gente ganhava muito mais. Hoje mudou tudo, mudou muita coisa. Quer dizer, tantas oportunidades, mas também é um escândalo a gente saber que tem gente jovem que quer estudar, mas não tem como pagar, não tem como ter acesso ao saber. Mesmo que o saber vai fazer bem para o governo, vai fazer bem para o empresário, vai fazer bem para a família, vai fazer bem para todo mundo. Então, virou um mercado grande o ensino, o que poderia ser partilhado. De qualquer forma, tudo isso se repete ainda na elite, nos governantes, sei lá, nas instâncias de gestão do saber, um jeito primitivo, arcaico, burro, incompetente, intolerante, sem empatia com o outro. Eu lembro de que quando criança, eu ficava salivando com vontade de estudar, mas não tinha condição, porque a gente estava num lugar em que escola muito longe, no campo. Quer dizer, eu penso assim, mas por que eu não mudei essa minha vida mais cedo de estudar, rompendo até com as orientações familiares para ficar por ali, se protegendo, enfim. Mas até hoje também precisa muito. Eu fico muito grato, muito contente, quando até agradeço quando eu vejo gente que luta para estudar, para saber, né, para ele se desenvolver. E muitas pessoas ainda repetem uma fracassomania, a mania de repetir o fracasso de coitadinho, eu sou incapaz, enfim, não é? Entendeu? Então, aquelas pulsões internas de que puxa a pessoa para ser masoquista, ao sofrimento, ao vitimismo, sem evoluir, ainda, repete ainda, viu? Na fase adulta. Não importa a idade que você possa ter, qualquer idade que você possa ter, na tua cabeça cabe o saber, cabe um jeito de você entender, de você compreender e evoluir e melhor você viver. De qualquer forma, na psicanálise tem aquela orientação da pessoa que acaba sendo, né? Acaba sendo o quê? Ela acaba sendo uma pessoa que ela é sempre vítima, ela se repete um desamparo, né, muito grande. Isso não é dela, mas o ambiente de exclusão, um ambiente de formação do vazio. Às vezes você fica o dia inteiro vendo um programa de televisão que não te acrescenta, ou de rádio, ou de uma música, que não acrescenta muito a sua libertação, a sua cosmovisão. E precisamos, né, de quebrar esses muros, digamos, e às vezes de ir para a evolução. De qualquer forma, essa fase de que a gente tem que esperar alguém vir nos limpar e dar bronca, ainda Freud, digamos assim, um jeito de expressar o conteúdo freudiano, né, é a fase anal. A pessoa faz o cocô, faz o xixi, e depois espera o adulto, ou pai, ou alguém, para vir libertar. Né? Eu posso. Eu tenho um protetor. Né? Aquela arrogância. Com quem você está falando? Eu sou filho de fulano, de cicrano.
E aí rompe em todas as normas, as leis, né? As infrações. Todos nós não estamos livres de cometer infração. Mas também devemos saber que a gente tem desejo sempre de, digamos, de ser, digamos, narcisista, superior a tudo. Aí entra naquela pessoa que conhece as normas, as leis, e ela nunca cumpre. Né? A norma tem que cuidar do idoso, tem que cuidar da criança. Aí vem o Estado, a sociedade, cria estatuto do idoso. Cria estatuto da criança. E hoje está uma... Por quê? Porque nós somos sempre seres falhos, incapazes, enfim. Isso acontece no individual, na vida pessoal, e também descampa para a vida coletiva. Para a vida coletiva. Você pode ver as brigas nas torcidas organizadas de futebol, grupos que se reúnem para atacar outro grupo. Muitas vezes por mercado, por dinheiro, por fama, ou por adesão a um fanatismo, né? Um descontrolado, né? De grupo. A pessoa sozinha, ela é frágil, mas quando ela reúne com um grupo, ela apronta horrores, ela tem um poder de contágio, né? Até para enfrentar outro adversário, outros grupos. As guerras que existem, enfim, inocentes, que são desamparados. Tipo assim, passado recente, campanha contra a vacinação, desvalorização da ciência, ou desvalorizar a mulher, desvalorizar o outro porque ele é diferente, ter outra opção, se descobriu diferente, no afeto, na arte, no comportamento, no teu jeito de querer viver a sua sexualidade, com todo o direito que a pessoa tem, perseguição, intolerância. Quer dizer, isso sai de onde? Já desde... Sabe aquela pessoa que coloca uma arma na mão de uma criança? Tem muitas armas simbólicas de comportamento que vão instigando a pessoa a se sentir superior, digamos, a outra pessoa. E, de qualquer forma, essas pessoas formadas assim, não é? Elas acabam escalando cargos na sociedade, nas instâncias que elas podem exercer poder, e ninguém pode a elas remover. Eles são inteligentes, capazes, mas que cria um fardo pesado, sobretudo para os pobres, para as pessoas mais carentes, ou que se são julgadas, digamos, de forma indecente. O tempo passa tão de repente. Nildo, podemos ouvir mais um trecho de uma música? Vamos nessa. Muito bom, queria mandar um beijão para a Vânia Márcia, minha irmã lá de Teixeira de Freitas, da Bahia. Assim eu saldo todo mundo que está seguindo a gente aqui nas redes sociais e também na Rádio Trianon. Eu queria falar para você que é escritor, que faz poema, que tem vontade de escrever, está inibido, escreve e publica pela Edicom, editora Edicom. Entra na internet e você acha, hein? Só que cai no Google, você vai, editora Edicom, você vai encontrar a Valentina e lá você vai poder comprar meu livro e também publicar o seu
e ganhar um benefício. Eu queria, nesse último bloco, partilhar com vocês um momento bíblico, não é? Que nós precisamos de Deus em toda hora, em todo momento. E Deus é amigo do povo. Ele veio da descendência de Davi, foi gerado no meio do povo. Porque do povo é que nasce, é que brota o socorro, o serviço, o amor, a paciência, o cuidado. De qualquer forma, né, Jesus nasceu entre os pobres, entre os animais. Maria, mãe de Jesus, era lavadeira, colocava água no poço, na cacimba, digamos assim. De uma pessoa justa, honesta, santa, digamos, a mãe de Jesus, São José, pai adotivo, enfim. O testemunho da presença de Deus em Jesus. Presta atenção na prática de Jesus. O que aconteceu com Jesus? Recém-nascido, na manjedoura, ele recebeu como visita os anjos, que foram cantar, tocar flauta, anunciar. E chegou a notícia do nascimento de Jesus aos pastores. Gente que não tinha terra, mas tinha os animais na corda, ia onde tinha água e comida. Gente que não era bem vista, essas pessoas foram lá visitar Jesus. Enfim, Jesus é aquele que nasceu como gente do povo e teve assistência, digamos, divina de Deus. Por isso é importante, quando a gente cuida da criança, na família, na instituição, tem criança que fica órfã de pais vivos ou não, e são criados, desamparados, são criadas nas instituições. Precisa de valorizar Deus em cada pessoa, em cada irmão. Agora, não dá para usar o nome de Deus e matar. Usar o nome de Deus e querer ser golpista, ser antivacina, falar que é em nome da família e em nome da ordem, mas também não investir em ciência, não investir na moradia popular, não investir na assistência aos remédios populares, com preços mais acessíveis, pobres. De qualquer forma, Deus tem muito a ver com o seu jeito de viver, com o teu jeito de interpretar a vida, como você usa o seu tempo. Como você usa o seu tempo. Eu lembro do Adriano Diogo, que usa seu tempo para ajudar as pessoas. Ele busca aqui e acolá e sofre quando alguém que está sofrendo, e ele quer sempre ajudar, através dos meios possíveis. E é assim, hoje eu estive na casa de oração do povo de rua, no bairro da Luz, e lá tinha uma mulher que veio do Rio de Janeiro. Ela veio aqui de vez em quando e fica uma semana aqui só ajudando o povo de rua, através de uma instituição. E vem alegre, feliz da vida. Eu quero ajudar quem pode ajudar, através de organismos vivos que ajuda diretamente as pessoas nas suas necessidades mais urgentes.
Então, quer dizer, ali está um jeito, a pessoa nem ela falou de fé de Deus, de caridade, mas ela está fazendo uma caridade, ela está sendo porta-voz de uma mensagem que deixa a gente desconfortado, ou de incomodar, ou deixa a gente incomodado, mas que a gente acaba não querendo fazer, nem estender a mão. Eu lembro de um bispo que dizia, falava para umas freiras, a fundadora de vocês vieram lá da Europa, atravessou o Atlântico naquela época, correndo risco do barco tombar no caminho, né, no navio, enfim, pouca segurança, e veio para aqui ajudar os pobres. Hoje vocês não têm coragem nem de atravessar a rua para ajudar a favela ali do lado. Esse bispo era danado, ele era inconveniente, tinha hora, mas na inconveniência dele, ele falava umas verdades, viu? Jesus viu muito isso. Na hipocrisia, né? No jeito de ser religioso, mas não ama Deus e nem o povo. Ama de forma brutal a sua pessoa, os seus caprichos, a sua necessidade de pisar, de poder, de ter, e coloca Deus para resolver todos os problemas do povo, e eu não ajuda em nada. Aliás, ele muitas vezes ajuda, está do lado de quem, né, pode, às vezes, até retratar o bem-estar do povo. É interessante, então a fé, a religião é importante. A fé é você ter abertura para Deus, mas você também tem que compreender. Deus, Jesus mandou, pega a tua cruz e me segue. Se você não quer carregar a cruz, não quer amassar barro, tombar a terra, não terá parte comigo. Naquele sentido de fazer o bem, de amar lá de amar o próximo, o outro, de um jeito, né? De um jeito que a gente precisa de colocar, né, que Deus está vivo. O Cristo ressuscitado, que animou seus seguidores, também está aí. Tem abertura para Deus, é nunca estar só, nem esmorecido, e também nem ficar ofendido, porque se alguém te atrapalha ou te incomoda em algum lugar. Porque muitas vezes a fraqueza, a falta de persistência, de baixa tolerância, enfim, ajuda a pessoa, não é, diminuir a sua libertação e também a sua esperança. Queria muito agradecer todo mundo e dizer saúde, paz e fé na bagagem. Queria agradecer demais a você e todo mundo que está ligado e acompanhando a gente que está aqui. Saúde, paz e fé na bagagem.